Que a paz do Senhor repouse em nosso coração e em nosso pensamento. Hoje eu quero falar de 2 Samuel 11, onde fala sobre o pecado cometido por Davi, e 2 Samuel 12, onde fala sobre a repreensão que Deus mandou Natã, o profeta da época, repreender Davi. No capítulo 11, a Bíblia fala que Davi cobiçou Batseba e coabitou com ela, teve intimidade com ela, e ela engravidou. E ele tramou a morte de Urias, que era o marido dela. Urias era um guerreiro. E a Bíblia demonstra que ele era bem fiel a Davi. E Davi tramou a morte dele. Pediu que ele fosse à frente da batalha, porque dessa forma ele morreria. E assim aconteceu. E Davi pegou Batseba como esposa. E ela deu à luz ao filho que foi gerado no pecado dos dois, que foi adultério. E Deus não se agradou disso. E no capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12, Deus manda Natã falar com ele. Natã fala para ele que Deus tinha dado ele tudo. E se ele quisesse mais, ele pediria que Deus daria. Por que que ele, no coração dele, cobiçou e tramou mal contra Urias? E dessa forma, Deus ia castigar ele. Deus não ia matar, ele não ia morrer. Mas, a partir daí, o filho dele ia morrer, o que nasceu. O primeiro filho que nasceu de Batseba ia morrer. E a espada não se apartaria da casa dele. E, de fato, foi isso que aconteceu. Durante 7 dias ele jejuou, intercedendo a Deus que salvasse a vida do filho dele. Mas isso não aconteceu. Deus falou que levaria e levou. E depois do 7º dia que a criança morreu, ele não jejuou mais. E perguntaram para ele por que o senhor jejuou enquanto ele estava vivo e agora que ele morreu o senhor não jejua. Aí ele explica: eu jejuei durante esses 7 dias que ele estava doente para que Deus tivesse misericórdia e não levasse ele. Mas Deus levou o menino. E a espada não se apartou da casa dele. Um dos filhos violentou a filha dele. E um dos filhos matou o filho que violentou. O outro filho quis roubar o trono dele, de forma que ele teve que fugir para outro lugar e abandonar o lugar onde ele morava. E nunca se apartou da casa dele a espada. Os filhos brigaram entre si a ponto de querer até tomar o reino dele. E então a consequência do erro de Davi permaneceu até o fim da vida dele. Que até no fim da vida dele, um dos filhos queria tomar o reinado do filho dele que Deus escolheu para ser rei. Deus escolheu Salomão. E Salomão era o único filho que ele tinha com Batseba, porque o primeiro morreu por consequência do pecado e Deus o abençoou com outro filho que foi Salomão. E quando ele cresceu, Deus quis que Salomão reinasse, e assim foi. Mas mesmo assim, até o último momento, Salomão teve que lutar pelo reino, e um dos filhos de Davi não concordou com a decisão dele e quis tomar o reino de Salomão. Então a consequência de Davi foi até o último momento da vida dele. Infelizmente, quando a gente toma uma decisão errada, Deus nos perdoa, porque não há pecado que Deus não perdoa. A Bíblia relata que o pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se a gente peca, a gente tem que reconhecer o nosso pecado, se humilhar diante do Senhor. Se há necessidade de pedir perdão para alguém, a gente pede. Não é feio pedir perdão. É um gesto de humildade. Há necessidade disso para que a gente viva em paz. Mas as consequências dos nossos erros, elas sempre vão vir porque Deus é justo. Então, mesmo que você peque contra Deus, contra seu próximo,
e peça perdão para Deus, Ele vai te perdoar. E vai aliviar o fardo que vai estar nas suas costas por consequência do pecado. Particularmente, eu tenho consequência dos meus pecados até hoje. Mas Deus alivia, Deus é a nossa rocha, né, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente. Ele nos ajuda a carregar o fardo, né, a passar por essas consequências diárias da nossa vida, justamente porque a gente quer tomar as decisões quando a gente é jovem, e no normal a gente fala, se tiver que acontecer, acontecerá. Mas a gente não entende que tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, assim, creia a partir de agora que Deus vai te ajudar em qualquer batalha que você tiver que lutar. Ele vai te ajudar a vencer. O nosso privilégio é que hoje, depois da nova aliança, Jesus intercede por nós junto ao Pai. E tem o Espírito Santo que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo que a gente peque, que a gente erre, né, aqui, a gente pede perdão, Deus nos perdoa e traz a paz sobre o nosso coração. E a gente consegue lidar, né, com as dificuldades diárias, com os nossos problemas diários, né, com as consequências dos nossos erros. Mas a gente precisa reconhecer que errou e precisa sim tentar parar de errar, né? Tentar parar de pecar contra Deus, de pecar contra o nosso próximo. Que Deus nos ajude, né? Em nome de Jesus, a discernir qual o caminho mais certo, né? Que a gente consiga ouvir a voz do Espírito Santo e colocar em prática o que o Espírito Santo manda a gente fazer. E que a gente entenda que Jesus veio para poder mostrar para a gente o caminho, e a gente tem que seguir os exemplos de Jesus, que são importantes para a nossa vida, para a nossa comunhão, né? Tanto aqui na terra, a nossa vida aqui na terra, como a nossa vida eterna no céu. Vamos buscar fazer o melhor, né? O melhor para Deus, o melhor para o próximo, amém? Que Deus seja sua prioridade, que Jesus seja seu maior exemplo, que o Espírito Santo seja seu guia. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Dê um like, porque dessa forma o YouTube entende que pode recomendar esse vídeo para outras pessoas. Quanto mais pessoas compartilhar, quanto mais pessoas clicar que gostou, mais o YouTube vai recomendar para outras pessoas. Se inscreva no canal. Fique com Deus, né? Que Deus te abençoe sempre, você e toda a sua família.